Fala galera, tudo bem? Queria trazer para vocês hoje aqui um livro que deveria ser, sem dúvida, escolhido como aqueles livros paradidáticos que as crianças acabam lendo na escola, mas que também poderia ser lido por qualquer adulto. Na verdade, deveria ser lido por todas as pessoas. Esse é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, um clássico aqui, ó, do Robert Kiyosaki. Se você ainda não leu, não perca a chance. Realmente foi um dos livros que mais modificou a minha forma de lidar com o dinheiro, beleza? Bom, nesse livro ele faz uma brincadeira que ele tem dois pais, tá? O pai dele original, o pai dele biológico, é um cara fundamentalmente cientista. Tem várias titulações, foi moldado para o trabalho, como a maioria de nós é moldada, né? A gente é moldado para fazer a nossa profissão. E na verdade o segundo pai, que é o pai rico, era na verdade o pai de um amigo dele do colégio. Esse segundo pai dele, o pai rico, era um pai empreendedor. Ele tinha muito pouco estudo, mas era um dos caras mais ricos lá do Havaí, segundo consta aqui a história. Qual era a diferença entre os dois pais? Um era extremamente acadêmico e cientista, e aqui a gente obviamente não está desvalorizando de forma nenhuma esse tipo de conhecimento. Mas a gente também não pode ser displicente em criar na gente o outro pai, que é o pai empreendedor. Isso a gente não pode deixar para trás. No livro, ele explica pra gente que existem duas formas da gente ganhar dinheiro. Primeiro é com o trabalho, né? Nossa formação original, nossa formação acadêmica. Eu, por exemplo, sou médico e ganho dinheiro exercendo a minha profissão. Mas existe uma outra forma de ganhar dinheiro, que é acumulando ativos. Acumulando bens que vão gerar uma renda para mim. E existem duas formas da gente gastar ou perder dinheiro. As despesas habituais que a gente já tem, e a outra é o acúmulo de passivos. E aí, nesse ponto, eu queria mostrar para vocês uma diferença importante. A diferença entre os ativos e os passivos. Para ficar fácil, imagine que ativo é todo bem que te gera renda, tá? E o passivo é todo bem que te tira renda. Então vamos pensar o seguinte, quando você compra uma casa de praia, por exemplo, uma casa de praia é um passivo, você gasta com o caseiro, você gasta com o imposto, você gasta para manter a casa. E se você pegasse essa casa e transformasse numa casa de aluguel para temporada, por exemplo, essa casa te geraria uma renda. Então você transformaria um passivo em um ativo. Então a grande diferença, pessoal, entre as pessoas que serão bem-sucedidas do ponto de vista financeiro é que os mal-sucedidos eles passarão a vida acumulando ativos ou passivos, enquanto que os bem-sucedidos, os ricos, os caras que vão viver com uma qualidade de vida diferente, eles passam a vida acumulando ativos. Um outro ponto importante do livro é que o acúmulo de dinheiro, quando você começa a ganhar mais, quando você começa a ganhar um salário a mais, ele apenas exacerba um padrão de vida, na verdade um padrão mental que já é seu. Vamos tentar exemplificar isso e no livro o autor ele fala sobre a corrida dos ratos, para fazer essa analogia. O que seria a corrida dos ratos? Eu ganho um salário X e eu tenho uma despesa X. E consigo uma promoção, consigo uma qualificação e meu salário dobra. O que é que eu faço automaticamente? Eu dobro as minhas despesas. E isso ele chama de corrida dos ratos, porque eu vou ficar sempre, o tempo inteiro, correndo atrás, né, ali dentro daquela rodinha que o rato fica correndo, de modo que, ao final da vida, eu aumentei muito, talvez até os meus ganhos, mas também aumentei no mesmo patamar os meus gastos. Rafa, como é que a gente pode resolver isso? Através da educação financeira. Por isso que a gente tem batido tanto e tentado trazer para as pessoas comuns como eu, como o Laurence e como o Bruno, a questão da educação financeira e a gente acha que isso deveria ser explicado, inclusive, desde o período escolar, tá? Porque a gente não tem nenhuma visão de como investir, a gente não tem nenhum espírito de empreendedor despertado na gente, isso deveria ser feito desde a criança. A gente é moldado desde a escola para aprender habilidades, para tentar conseguir um emprego, para tentar trabalhar para alguém em uma boa empresa e que tenha estabilidade ao longo da vida. É para isso que a gente é moldado. Então eu sou médico, aprendi na faculdade anatomia, fisiologia, aprendi a fazer alguns procedimentos, aprendi habilidades médicas, mas nunca ouvi nenhuma palavra sobre nenhum tipo de o que fazer
com o fruto do meu trabalho, tá? Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mas o que fazer com esse dinheiro? Né? Como ponderar os meus gastos? Como acumular ao longo da minha trajetória mais ativos do que passivos, tá? E essa é a grande diferença entre as pessoas que serão bem-sucedidas e as pessoas que trabalharão, a maioria dos que estão me ouvindo aqui, até o final da vida. Por quê? Porque passarão a vida inteira acumulando passivos. E aí surge uma grande diferença entre as pessoas mais pobres do ponto de vista financeiro, a classe média e a classe mais rica, tá? O pobre, normalmente, ele ganha tão pouco que ele mal consegue cobrir as despesas dele. A classe média, ela consegue até ganhar algo que sobre, mas o que é que ela faz com a sobra? Ela acumula passivos. É aquele famoso, poxa, eu trabalho tanto, eu tenho direito de gastar. E esse direito de gastar, normalmente, é o acúmulo de passivo. E o que é que o rico faz? O rico, ele ganha, normalmente ele até começou com uma classe média, mas ele começa a ter disciplina, por isso que talvez seja tão difícil ser rico, porque demanda disciplina, demanda paciência, demanda você ouvir que você às vezes é um pouco seguro, um pouco com dinheiro, né? Ser criticado, às vezes você ouvir que você não está curtindo a vida da forma que deveria. Na verdade, o que você tem é um planejamento em que em algum momento você vai passar a fazer todas essas coisas, enquanto você não compra o carrão, a grande casa, a grande viagem, quando você não tem praticamente ativo nenhum, você vai passar um tempo acumulando esses ativos para lá na frente você ter de forma tranquila o carrão, a grande casa e fazer a sua grande viagem. Por isso que ser rico, pessoal, é mais difícil, porque demanda paciência, demanda disciplina e demanda tempo. E aí, para finalizar, eu queria falar com vocês sobre a fórmula do juro composto. Rafa, por que você está falando de fórmula de juro composto nesse momento? Porque a fórmula do juro composto, pessoal, ela leva em consideração tudo que eu estou comentando com vocês. O juro composto, ele leva em consideração o capital inicial que eu vou aplicar e das parcelas da fórmula do juro composto, essa é a menor parcela. Então, se você tem muito pouco para começar, não importa. Comece com o que você tem, né? A outra grande parcela do juro composto, que compõe essa fórmula do juro composto, são os aportes mensais que você vai fazer. Parte do que você ganha, você vai colocar dentro dessa cesta para gerar ativos, né? Então tem essa disciplina, tem esse compromisso com você. 15% do que você ganha, se comprometa com esse planejamento. Então a gente faz uma média de normalmente, grosseiramente, 50% do que você ganha, você gasta com as despesas. 35% você usa para viver, né? Porque ninguém vai querer cortar o cafezinho, vai querer cortar os bons momentos dessa trajetória do enriquecer, né? Para estar o tempo inteiro apenas com investimentos, né? Mas 15% do que você ganha, se comprometa a construir esse planejamento para o futuro. Então a gente falou que o capital inicial é importante, mas não é o fundamental. A gente falou da disciplina, que são os aportes mensais que você vai manter. Mas tem a taxa de rentabilidade é muito importante, mas o fator mais importante, pessoal, é o tempo, tá? Nessa fórmula de juro composto, o tempo é uma grandeza exponencial. E eu queria finalizar o vídeo dizendo para vocês, portanto, que a fórmula do juro composto prova para a gente matematicamente que quanto mais cedo eu começo, mais eu vou conseguir ter sucesso nessa minha empreitada. Portanto, comece cedo, tenha disciplina, foque na aquisição de ativos muito mais do que passivos, mas eu também utilizo um pouco disso para viver ao longo da trajetória, beleza? Grande abraço, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, dá um like no vídeo e compartilhe essa informação com mais pessoas, beleza? Um abraço!